Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu o filme e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Thunderbolts chegou em 2025 e é o mais novo filme do universo cinematográfico da Marvel. Só que, por mais que seja mais um, Thunderbolts já deixa claro desde o logo de abertura que quer ser algo diferente. É um pedido de segunda chance para esses personagens e para a própria Marvel. Logo de cara, o logo da Marvel sai do colorido e vai para um lado mais escuro, que é um recurso visual para apontar o que vem pela frente. Um filme que assume um tom mais frio, mais sério e principalmente mais melancólico. A fotografia acompanha essa ideia, com uma paleta mais sóbria, mais azulada, e isso ajuda a criar o clima do filme. Não é nada revolucionário visualmente, mas funciona muito bem dentro da proposta. Inclusive, sobre esses pontos mais técnicos, as melhores cenas de ação do filme estão no trailer. E elas são muito boas, mas perdem um pouco o impacto justamente por já terem sido mostradas antes. Aliás, esse é um problema recorrente. Trailers que entregam demais, e no meu caso, infelizmente, é algo que eu não consigo evitar, porque faz parte do meu trabalho assistir os trailers. Mas para quem puder fugir de trailer de próximos filmes, talvez valha a pena. Fora isso, a ação do filme é boa, por mais que tenha cortes demais e câmeras próximas demais, o que atrapalha na clareza da cena, mas não é nada que destrua o filme, é um ponto que poderia ser melhor. De qualquer forma, a parte técnica tem pontos positivos e negativos, mas os positivos são bem maiores. E sobre os personagens e a atuação, por exemplo, é o mesmo padrão. Todo o elenco está excelente, todos entregam muito bem o que o roteiro pede, e isso é um dos pontos fortes do filme. A Yelena Belova, interpretada mais uma vez pela Florence Pugh, é simplesmente o carisma em pessoa. E não por acaso ela é a protagonista aqui. O Bucky aparece como uma espécie de rosto familiar no meio do novo grupo. Ele não brilha tanto, mas segura bem o papel de elo emocional com o público que já acompanha o MCU há mais tempo. Alexei, o Guardião Vermelho, serve como alívio cômico. E aqui, felizmente, o humor não é exagerado. Inclusive o humor do filme em geral é em boas doses. Um exemplo ótimo é a relação entre Yelena e o Guardião Vermelho, o jeito que ela fica constrangida com ele em algumas situações, aquela vergonha que os filhos sentem dos pais em certa idade. Mas é um tom cômico que não atrapalha o clima mais sério do resto da história. O agente americano continua com aquela vibe meio insuportável, mas como o papel dele é justamente esse, tá tudo bem. Agora, a Eva, a fantasma, é quase uma figurante de luxo. Ela não tem destaque, o que é uma pena porque é uma personagem com bastante potencial que não é muito explorado. E falando sobre potencial desperdiçado, a treinadora veio só pra passear mesmo. Mas para quem acompanha os anúncios da Marvel, isso não é uma novidade, porque para quem viu o vídeo das cadeiras de anúncio dos próximos atores para Vingadores Guerras Secretas, ali só faltava o nome dela. Então era óbvio que ela morreria aqui, e que nenhum dos outros corria real risco de vida. Então isso tirou completamente o peso da morte dela, e de um possível risco a qualquer um dos outros personagens. Mas isso é um problema extra-filme. Como grupo, os Thunderbolts ainda não funcionam tão bem juntos, mas isso não é exatamente um problema. Esse é o primeiro encontro deles. Não dá pra esperar que a química esteja perfeita logo de cara. De qualquer forma, o nome final do grupo, a revelação do asterisco no título Thunderbolts, é uma sacada muito legal. Claro que já existiam rumores e teorias, mas é sempre bom ver essas ideias se confirmando de forma orgânica. E agora temos oficialmente os Novos Vingadores. Como eu falei até agora, existem os pontos positivos e os negativos em torno desses personagens, mas a surpresa mais positiva sobre eles, pra mim, foi o Sentinela, o Bob.
Visualmente, ele chegou a ser parecido com os quadrinhos, como Sentinela. E ele parece meio ridículo no seu uniforme, com o cabelo pintado, mas isso é proposital. Os seus poderes são extremos, e é muito interessante ver essa dualidade de poder contra sanidade. Mas o mais importante, ele é um personagem com profundidade. A construção dele é bem feita e rende alguns dos melhores momentos do filme. O Sentinela tem um papel muito importante na construção temática e dramática do filme. As visões que ele gera são impactantes, tanto visualmente como as transições que a Yelena passa dentro do vácuo perto do final do filme, mas principalmente narrativamente, porque elas ajudam a explorar o lado mais sombrio de cada personagem. Então o desenvolvimento deles aqui é muito bem feito, sem precisar de longos diálogos expositivos para isso. Inclusive, a responsável por reunir esse grupo, sem querer, a Valentina Allegra de Fontaine, é uma vilã com muito potencial. Diferente de ameaças cósmicas ou monstros com superpoderes, ela representa um tipo de perigo mais institucional, mais estratégico, o que é bem interessante de ver nesse MCU. E, felizmente, o filme não cai no clichê da vilã sendo derrotada no final. A trama mostra como ela manipulava tudo para um plano ainda maior, um jogo de xadrez onde ela mantém os Thunderbolts na palma da mão, ao mesmo tempo que eles também ganham uma certa vantagem sobre ela no final. E esse equilíbrio é muito bom. Para mim, teve só um incômodo envolvendo ela. Com o seu primeiro plano de tentar matar os personagens que acabaram se juntando como Thunderbolts, ela pensa que são pessoas ruins, então vão se matar entre si. Só confia. E isso me pareceu um plano fraco demais para uma personagem que se supõe ser tão calculista e estrategista. Não ter um plano B para isso foi meio erro de principiante na cartilha da vilã. Mas de qualquer forma, ela é culpada por mover a trama do filme com uma boa motivação. Fora todos esses pontos positivos e negativos, o grande destaque aqui, e o ponto mais forte de Thunderbolts na minha opinião, é a mensagem. O filme fala sobre depressão, sobre solidão, sobre a sensação de estar preso num vácuo emocional. E isso é abordado de forma bastante dramática. É um filme depressivo, mas não no sentido negativo. Ele trata desse sentimento com respeito e mostra que todo mundo carrega traumas, que ninguém precisa passar por isso sozinho. Sofrer sozinho pode te derrubar para um vazio, um vácuo. E aqui o vácuo se torna um personagem à parte. Uma representação do lado sombrio que existe dentro de cada um. A mensagem do filme é sobre os motivos que te levam para esse vácuo. Às vezes é uma infância conturbada, às vezes é a falta de propósito na vida, às vezes são escolhas erradas, como a própria Marvel teve nos últimos anos. Como tudo isso pode te levar para a depressão e como você não precisa passar por isso sozinho. Existem pessoas para te segurar, que podem te dar uma segunda chance na vida. A mensagem é muito boa na teoria, só a solução para ela na prática no filme eu achei meio corrido no final. Aqui as coisas se resolvem com o poder da amizade, de um grupo que se conheceu ontem. Isso tira um pouco o peso da resolução. A tentativa de criar uma urgência, com laços emocionais e manipulações acontecendo em questões de minutos, atrapalha a imersão também. Mas mesmo assim, a ideia de abordar um tema pesado de uma forma séria e dramática, sem piadinhas atrapalhando no meio do caminho, torna o argumento e o roteiro desse filme muito agradáveis de acompanhar. Isso também porque são temas palpáveis. Quem nunca caiu num vazio, num vácuo de depressão, de tristeza? Então é fácil se relacionar com esses personagens que parecem ter uma casca grossa por fora, mas que, na verdade, são bastante vulneráveis por dentro. No fim das contas, Thunderbolts é um filme redondinho, bem amarrado. As motivações e sofrimentos da protagonista e do resto do grupo se conectam com os do pseudo-vilão, ou Sentinela, e por isso a aproximação deles é maior. A trama começa e termina aqui no mesmo filme. Não é só mais uma engrenagem no meio de um universo cinematográfico que depende de outra obra para ser completa.
O único ponto é que não se aprofunda muito nos assuntos que propõe, deixando isso claro quando resolve as coisas com o poder da amizade. Então, se for para comparar com alguma coisa, Thunderbolts é como um lago muito bonito, com bastante vegetação, claro que com uma ou outra árvore seca. Um lugar gostoso de mergulhar, mas que não é muito profundo. A água bate na barriga e, se você quiser se molhar inteiro, é você quem tem que se forçar a afundar a cabeça. De qualquer forma, eu saí do filme leve, por mais que seja um assunto pesado. Foram 2 horas que não foram cansativas, que não tiveram barriga. Thunderbolts tem 2 cenas pós-crédito, na verdade 2,5, porque enquanto sobem os primeiros créditos, a gente vê a repercussão desses novos Vingadores no mundo, o que é uma polarização bastante real. A primeira cena pós-crédito é uma piada irrelevante, mas a segunda, sim, é importante, e começa a expandir esse grupo para o mundo, mostrando que logo teremos outra equipe dos Vingadores e começa a plantar também a abertura extradimensional, trazendo o Quarteto Fantástico para o MCU. Thunderbolts não é uma obra-prima, não seja emocionado imaginando que é um dos melhores filmes da Marvel, mas com certeza é um filme que me deixou satisfeito quando terminou. É um pedido da Marvel de segunda chance. E o MCU atualmente é assim, muitas vezes ele erra, mas às vezes ele acerta, e você tá sempre ali dando novas segundas chances por causa do passado e do histórico que tem com ele. Pelo menos Thunderbolts é um bom pedido de desculpas, onde eu pelo menos aceitei dar esse voto de confiança pro futuro, uma segunda chance. Principalmente porque o próximo lançamento desse universo é nada menos que o Quarteto Fantástico. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.